os inimigos mais poderosos e perigosos que o Ichigo e o Gotei 13 já enfrentaram. Os Quincy's que possuem um poder de nível de capitão ou acima, aqueles que estão no topo da raça, que é o oposto dos Shinigamis. Esses são os Stenritas, os Quincy's de elite do exército de Yhwach, e nesse vídeo você descobrirá tudo sobre eles. Como é organizada a sua hierarquia? Quais são os seus membros que possuem o poder maior do que um capitão? O que são as scripts que os deixam ainda mais poderosos? Quer saber todas as respostas? Vem comigo conferir quem são os Stenritas, os inimigos mais poderosos e perigosos da história de Bleach. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos de Bleach quase todo dia, é muito Bleach, pessoal. Então, se você se inscrever, de quebra, ganhará uma comunidade saudável para trocar ideias sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. E já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que você gostou do meu vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? Bom, recados dados, bora deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, como eu falei no início do vídeo, os Stenritas são um grupo específico de Quincy's poderosos do exército de Van der Reis, e eles desempenham um papel fundamental na invasão da Soul Society, que é o de purgar os Shinigamis, ou seja, passar a faca em geral e não deixar ninguém vivo. E galera, o termo Stenrita tem dois significados. A tradução direta do alemão, que significa Cavaleiros Estrelas, e do japonês, que significa Ordem dos Cavaleiros da Cruz das Estrelas. Claramente isso é uma referência ao símbolo dos Quincy's, que é uma cruz, que eles usam para invocar seus arcos para batalharem. E bom, isso foi apenas uma pequena introdução sobre os inimigos mais poderosos do arco final de Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E caso você esteja acompanhando essa fase de Bleach apenas pelo anime, saiba que esse vídeo estará cheio de spoilers e seguir em frente será pela sua conta e risco. Dito isso, vem descobrir tudo sobre os Stenritas. Parte 1, Hierarquia e Organização. Galera, o grupo Stenrita é composto por Quincy's extremamente poderosos. De acordo com Akon, o membro da Central de Pesquisa Científica do Gotei 13, durante a primeira invasão dos Quincy's, eles possuem poderes comparáveis ou maiores do que o de um Shinigami de nível capitão. E cada membro tem uma script dada por Yhwach, e eu vou explicar melhor sobre elas mais à frente no vídeo. Contudo, já adianto que são essas scripts que concedem habilidades diferentes do que a maioria dos Quincy's do exército de Van der Reis. Fato é que o mais interessante sobre os Stenritas é como eles de fato obedecem e adoram o Rei Quincy com uma devoção quase que cega na maior parte do tempo, e é essa obediência e devoção que realmente fazem eles parecer uma unidade militar muito bem organizada, como eu falei no review do primeiro episódio do anime de Bleach. E isso para mim é algo bem marcante neles, porque isso cria uma diferença bem grande entre eles e os espadas do Aizen, e também ajuda a mostrar o desenvolvimento de alguns deles durante o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, onde passam de soldados que seguem todas as ordens de sua majestade, não importa quantos Quincy's ele puna se falharem, até verem que se continuarem a segui-lo dessa forma, irão morrer, como de fato acontece com a maioria. E bom, mas como funciona a hierarquia dentro dos Stenritas? Tem uma divisão que define os níveis de poderes como os espadas? Bom, tem e não tem, e eu irei explicar isso agora. Primeiro, nós temos o líder deles, o Stenrita Grand Master, que é o Jugan Hashivalt. E é ele que está abaixo do Rei Quincy como seu braço direito e a outra parte de Deus. Porque é ele quem recebe o poder do The Almighty enquanto Yhwach está dormindo, e é realmente o homem de confiança do líder dos Quincy's. O que deixou muitos dos membros dos Stenritas muito irritados quando o Rei Quincy anunciou que o Ishida seria o seu sucessor no trono, após ele se juntar ao grupo de elite dos Quincy's. Tem dois pontos aqui que valem a pena lembrar. Um é que há mais de 1000 anos atrás, o Hubert, e quase que eu falo Uber, era o vice-capitão do grupo. Porém, ele foi morto pelo poder da bancada de Yamamoto, já que vimos seu esqueleto lutando contra o clone do Yhwach no início do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E dois, há uma lei que proíbe os membros dos Stenritas de lutar uns contra os outros, e a punição por violação é a morte. E bom, dito isso, abaixo do líder dos Stenritas estão os Sutstafel, que são os 4 Quincy's que servem e protegem Yhwach como a sua guarda real. E galera,
Antes de explicar quem são os membros do grupo, vale salientar que o nome Schutzstaffel foi inspirado, quase copiado e colado, na verdade, de um grupo paramilitar alemão que era ligado ao partido nazista e ao Hitler, tá? Digamos que eles eram a sua guarda real de elite, assim como em Bleach são a guarda de elite do rei Quincy. E o nome Schutzstaffel significa literalmente guarda imperial. E os seus membros são o Lily Barrow, o Pernida Punk Jazz, o Gerald Valkyrie e o Ask Neklevar. Porém, o Ask não era um membro original do grupo. Ele assumiu o lugar nele após o Grammy ser derrotado pelo Zaraki Kenpachi durante a guerra. O líder deles é o Lily Barrow, porque foi o primeiro Quincy a receber uma Script, e até mesmo por causa disso, ele é chamado de o homem mais próximo de Deus. Pernida e Gerald são um caso à parte, porque eles são o braço esquerdo e o coração do Rei das Almas, e se juntaram aos Quincy's porque acreditaram que os Shinigamis são os verdadeiros inimigos do rei da Soul Society, e por isso apoiam seu filho, o Yhwach. E aqui vale lembrar também que o Ista foi considerado um Schutzstaffel durante a guerra, beleza? Parte 2. Criação, uniforme e equipamentos. 1. Como foi criado? Os Sternritters foram criados para invadir e conquistar a Soul Society há mais de 1000 anos, e cada membro participou de um ritual para gravar a sua script bebendo o sangue do Yhwach. Isso permite que o Rei Quincy compartilhe uma parte da sua alma com eles, o que é a marca registrada do grupo, porque é apenas eles dentro do exército dos Quincy's que possuem tal poder. Os outros possuem apenas poderes comuns de Quincy's. E galera, essas scripts dão poderes únicos aos membros dos Sternritters, e é realmente interessante perceber que as letras e poderes que eles recebem têm tudo a ver com a sua personalidade. Claro, é diferente dos poderes dos Shinigamis, porque o poder de um Shinigami vem de dentro da alma e o dos Quincy's não, mas particularmente eu vejo uma semelhança entre as habilidades, porque quando você olha para os scripts em si, você consegue ver que o poder encaixa perfeitamente em quem o Quincy de fato é, na sua verdadeira essência. E bom, após essa pequena quebra improvisada aqui no roteiro, devo dizer que após a morte do Sternritter, a parte da alma de Yhwach que eles receberam é devolvida a ele, e por causa disso o Rei Quincy ganha mais força e fica mais poderoso. E por falar no Rei Quincy, que é o filho do Rei das Almas, não posso esquecer de esclarecer que dentro dos Sternritters existem duas exceções que são exatamente as duas partes do Rei das Almas, o Pernida e o Gerald, porque ao contrário dos outros Sternritters, eles não receberam os poderes do Yhwach. O poder deles já existe neles sem precisar o rei compartilhar pedaços de sua alma. E as suas scripts foram atribuídas apenas como status para mostrar que eles fazem parte do grupo. 2. Uniformes. Todos os membros dos Sternritters usam uma distinta capa branca que vai até o tornozelo e possui o símbolo de Van der Reis, a cruz dos Quincy's estampada em suas costas, e muitas vezes um capuz preso ao colarinho do manto. Abaixo dessa capa, o resto do traje geralmente consiste em variações personalizadas do uniforme ao gosto de quem está usando. Porém, os Sternritters, que são nomeados como Schutzstaffel, usam um manto diferente dos outros. Esse manto é conhecido como o casaco encapuzado. 3. Equipamento. Galera, é dos Sternritters também a missão de roubar as bancais dos capitães do Gotei 13. E para isso, eles carregam o medalhão, e quando o dono desse medalhão rouba uma bancai, ele pode usá-la para batalhar. Porém, nesse caso, eles não podem usar a sua técnica mais forte, é a Vollständig, que são basicamente as bancais dos Quincy's. Parte 3. Quem são os membros dos Sternritters e suas scripts? Parte 3.1. Jugram, Basby e Ishida. Galera, esse é um trio que é difícil de falar separadamente, porque o Jugram tem bastante participação com o Basby e com o Ishida durante o arco. Em relação ao Basby, é porque eles são amigos desde a infância, e além disso, os poderes Quincy do Basby foram despertados pelo Jugram, porque assim como o Yhwach, ele é um Quincy que tem a capacidade de dar poderes aos outros. E já em relação ao Ishida, é porque os dois fazem parte da alta cúpula dos Quincy's, junto com o Rei Quincy, por isso achei que deveria trazer os três juntos aqui nessa parte do vídeo. E bom, vamos para os seus poderes. O Ishida recebe a letra A, assim como o Rei Quincy, porém com poderes diferentes. A sua letra é a de antítese, ou a antítese. E com esse poder, o Uryu pode designar dois alvos, e seja o que for, ele pode reverter completamente qualquer coisa que já ocorreu entre os dois. Por exemplo, quando o Uryu ficou muito ferido na sua luta contra o Jugram, ele pôde reverter o que ocorreu entre os dois, e assim ele se cura enquanto fere gravemente o seu inimigo. A letra do Jugram é a letra B,
The Balance ou a balança. E com esse poder, o Jugram pode pegar o infortúnio que ocorre dentro do seu raio de influência e dispensá-lo em direção àqueles que experimentam a boa sorte. Por exemplo, quando o Ishida ataca ele durante a Batalha dos Dois, toda a boa sorte que o Ishida experimentou ao infligir dano no Jugram é absorvida pelo escudo do líder dos Stanritas e é devolvida ao Ishida, fazendo com que ele receba todo o dano de volta. E a letra do Basby é a letra H, que significa The Heat ou o calor. E esse poder permite ao Basby manipular o Reishi no ar e assim gerar chamas e lançá-las em direção aos seus inimigos. Suas chamas são poderosas o suficiente até mesmo para compensar as chamas geradas pelo poder da Shikai do Yamamoto, o que fez com que ele impedisse que o Asnot, o Nananá, Nadiaku e ele mesmo fossem tostados pelo poder do velho. Parte 3.2 O Schutzstaffel. O Schutzstaffel, como eu falei anteriormente, é formado por Lily Barro, Gerard Valkyrie, Pernida, Asuka Neklevar e o Grammy, que era um membro anteriormente. E todos eles possuem participações de muito respeito na guerra, com geralmente sendo necessário mais do que um capitão para derrotá-los. Então, como desafio e perigo para o Gotei 13, com toda certeza cumpriram seu papel. E na minha opinião, principalmente o Gerard, que não foi derrotado por ninguém, mesmo tendo lutado contra o Zaraki, o Byakuya e o Toshiro. É realmente algo absurdo. E bom, vamos para os seus poderes. O Pernida possui o poder da letra C, o The Compulsory ou o compulsório. E com esse poder, ao atirar seus nervos de seus dedos em direção ao corpo do seu inimigo, o Pernida pode controlar a força dos seus movimentos ou até mesmo pode rasgar seu corpo em pedaços, quase que instantaneamente. Por exemplo, quando ele deformou o braço do Zaraki e teria aniquilado o Kenpachi se ele não tivesse cortado seu braço fora. O Asuka Neklevar possui o poder da letra D, o The Death Dealing, ou a dose letal. E com esse poder, o Asuka pode calcular a dose letal perfeita para qualquer coisa, ou seja, a quantidade de determinada substância que causará morte sem falhas ou não. E assim, quando algo atinge o seu corpo, ele pode calcular a dose letal de qualquer substância, principalmente se for pela ingestão, e assim pode aumentar ou diminuir esse valor como ele achar melhor, induzindo uma dosagem letal dessa substância em qualquer um ao seu redor. Por exemplo, quando ele consome o sangue de outra pessoa, ele pode ajustar a dose letal do sangue do corpo do seu oponente, tornando-o fatal para eles. O Gerald possui o poder da letra M, o The Miracle, ou o milagre. E esse poder permite manifestar milagres sobre si mesmo, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos dele mesmo e daqueles ao seu redor. E como seu poder é o milagre, quanto mais improvável é de acontecer, mais provável é que o milagre possa fazer esse evento realmente ocorrer. Como por exemplo, na sua luta contra o Zaraki, onde ele foi cortado várias vezes e como parecia improvável dele vencer, o milagre acontece e ele fica mais poderoso, maior e também muda de forma, o que o faz ficar curado. E até mesmo quando ele parecia ter perdido todo o seu corpo, foi capaz de voltar por meio do milagre, o que faz dele imortal. O Lily Barro possui o poder da letra X, o The X-Axis, ou o eixo X. E esse poder permite que o Lily use seu rifle para perfurar qualquer coisa em sua linha de visão, com precisão perfeita e sem a necessidade de projéteis, como balas, por exemplo. E absolutamente nada pode bloquear esse poder. Além disso, o Lily mantém um olho fechado, mas quando abre os dois, ele pode usar totalmente o eixo X. E assim, os ataques dos inimigos não afetam seu corpo, porque atravessam ele sem causar dano algum. Por último, o Grammy, que possui o poder da letra V, The Visionary, ou o Visionário. E esse poder dá a capacidade de transformar fantasia em realidade. Ou seja, tudo o que ele imaginar irá acontecer. Por exemplo, quando ele imagina que os ossos do braço da Yashiro são feitos de biscoito, isso se torna verdade. E isso é apenas o básico. Esse poder permite que o Grammy até mesmo crie outras vidas, como por exemplo os Stanritas, o Chaz Domino e o Goyanel Lee, que possuem uma script criada pelo Grammy, que é o Vanish Point, ou o ponto de fuga que poderia fazer ele se tornar totalmente imperceptível, e assim desaparecendo da percepção visual e mental do seu inimigo, o que faz com que, por exemplo, ao desaparecer, o seu inimigo sequer se lembre de ter golpeado ele. Parte 3.3 Agibambis, que possuem 5 membros e são a Bambieta, a Kenzie, a Gisele, a menina Smack Allen e a Liu Totô. E galera, esse é de fato um dos melhores grupos dentro dos quizzes, porque as personagens são bastante carismáticas e funcionam muito bem quando estão juntas.
Além, claro, da líder delas, a Bambieta, ter uma das melhores lutas do arco, que foi entre ela e o Komamura. E bom, vamos para os seus poderes. A Bambieta possui o poder da letra E, o The Explode, ou a explosão. E como o nome já diz, esse poder permite que ela crie explosões e seus ataques não podem ser bloqueados, porque eles não são bombas feitas de Reishi, mas sim o próprio Reishi, que ao entrar em contato com algo, automaticamente explode. A Liu Totô possui o poder da letra G, The Glutton, ou a glutona. E com esse poder, a Liu Totô pode consumir o que quiser. Sim, literalmente ela pode comer qualquer coisa, deslocando a boca para fora numa forma grotesca e com dentes enormes. No entanto, como efeito colateral, essa habilidade deixa a Liu Totô em um estado constante de fome. A menina McAllen possui o poder da letra P, The Power, ou o poder. E esse poder permite que ela tenha uma força sobre-humana, permitindo que ela soque oponentes com tremenda força e até mesmo pegue e arremesse rochas gigantescas com uma enorme facilidade, até mesmo usando uma única mão. Além disso, ela também é capaz de aumentar drasticamente o tamanho dos seus músculos. A Candice possui o poder da letra T, The Thunderbolt, ou o trovão. E com esse poder, a Candice pode criar, controlar e projetar raios. Ela geralmente gera o raio em suas mãos e aponta na direção de quem ela quer atingir. E também pode invocar raios de energia significativa do céu para atacar. E por último, a Giselle, que possui o poder da letra Z, The Zombie, ou a zumbi. E com esse poder, qualquer um que tenha o sangue da Giselle espalhado sobre eles cai sob o seu controle, e efetivamente se torna um cadáver e faz o que a Giselle ordene. Parte 3.4 Asnorte e Masked Masculine. Aqui eu coloquei os dois juntos porque eles aparecem juntos na primeira invasão e lutam contra a sexta divisão. E bom, vamos para os seus poderes. O Asnorte possui a letra F, The Fear, ou o medo. Com esse poder, o Asnorte tem a capacidade de induzir o medo ilimitado naqueles que são atingidos por seus espinhos. Apenas uma única ferida é o suficiente para inspirar um medo profundo em relação ao Asnorte, fazendo com que assim as vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e vejam visões dos seus medos mais profundos. O Masked Masculine possui o poder da letra S, The Superstar, ou a super estrela. Esse poder permite que ele se cure, ganhe aumento de resistência, força e poder quando ele tem pelo menos uma pessoa torcendo por ele. E no caso aqui é o James, que sempre acompanha ele, e quando o Mask recebe aplausos dele, pode assumir uma nova forma chamada de Star Power Up. E quando ele tá nessa forma, o James fica intimamente ligado a ele, o que permite que o pequeno seja revivido infinitamente enquanto o Mask viver. Parte 3.5 Kangdu e BG9. Eu coloquei os dois juntos porque acredito que a participação deles poderia ser melhor. E na minha opinião, eles foram um pouco desperdiçados. E espero que isso seja corrigido no anime, porque vemos eles perdendo para o Toshiro e para a Soifon. Porém, após a derrota, eles liberam as suas Vole Stands. E o que vemos depois é que eles voltam para o Silburn, que é a base dos Quincy's, e são executados pelo Jugran por terem falhado. Algo que eu achei bem nada a ver, para falar a verdade, já que eles poderiam voltar para o campo de batalha. Mas enfim, fato é que os seus poderes são o seguinte: o Kangdu possui o poder da letra I, The Iron, ou o ferro. E com esse poder, o Kang pode revestir sua pele parcial ou totalmente em uma camada de ferro, tornando seu corpo virtualmente vulnerável ao dano físico enquanto a transformação estiver ativa. E já o BG9 possui a letra K, porém nunca foi revelada qual é de fato o poder da sua script. Parte 3.6 Pep, Nananá e Robert. Esse é um trio que não tem muito destaque durante a guerra, e bom, pelo menos o Nananá, já que o Robert teve uma participação bem interessante no início do arco, e até mesmo atingiu o Kyoraku com um tiro no olho. Porém, depois parece que teve seus planos alterados pelo Cubo, e o Pep é o Pep, velho. É o tipo de personagem que pra mim é lembrado apenas por sua bizarrice, mas que não tem uma participação realmente marcante, apesar de mostrar muito dos seus poderes. Bom, dito isso, vamos para os seus poderes. O Pep possui a letra L, The Love, ou o amor. E com esse poder, ele pode lançar um projétil em forma de coração, e qualquer um que seja atingido torna-se tão apaixonado e obcecado por ele que fará qualquer coisa que ele pedir, incluindo atacar seus próprios companheiros, como por exemplo quando ele fez o Izagi atacar o Byakuya. O poder do Robert é a letra N,
Porém, nós também não sabemos de fato qual é o seu poder, tá? Especula-se que o significado do seu poder seja o Denier, porém a habilidade em si nunca foi mostrada. E por último, o poder do Nananá, que é o da letra U, que é The Underbelly ou o ventre baixo. E com esse poder, o Nananá pode analisar a Reiatsu de um alvo durante um determinado período de tempo, permitindo assim que ele determine a distribuição de poder espiritual de um oponente. E depois disso, ele imprime sua letra em seu alvo e a usa para formar o seu padrão de morfina. E esse poder permite que ele identifique a fraqueza na Reiatsu de um alvo e os ataque aumentando seu tamanho até que o Reishi do alvo se esvaia. Isso permite que ele paralise e os nocauteie, como ele fez, por exemplo, com o Aizen. Parte 3.7 Kyugi-Op e o Nianzou. Galera, eu coloquei esses dois aqui somente para eles não ficarem sozinhos, tá? Mas não possuem ligação alguma. O Kyugi aparece no início do arco como líder do exército de caça do Ecomundo e tem uma participação bem interessante como vilão. Também como sendo o primeiro Sternritter que o Ichigo enfrenta. E o Nianzou aparece muito pouco, porque vai para o Palácio Real com o Rei Quincy, demonstra um pouco de seus poderes, mas é pouco tempo para se afeiçoar ao personagem e ele logo é derrotado pela Seijumaru Shutara. E bom, dito isso, vamos para os seus poderes. O Kyugi possui o poder da letra J, o The Jail, ou a jaula, ou a prisão. E com esse poder, o Kyugi pode disparar construções de Reishi capazes de criar uma gaiola que aprisiona o inimigo. E uma vez que uma pessoa é presa, sua presença é selada e não pode ser sentido do lado de fora. Nem mesmo sua Reiatsu pode ser detectada. A força dessa gaiola é tão grande que nem mesmo o Getsuga Tensho do Ichigo na Bankai foi capaz de quebrá-la. E elas continuarão a existir mesmo depois que o Kyugi morrer. O Nianzou possui a letra W, The Wind, ou o vento. E com esse poder, o Nianzou pode desviar ataques de alvos de sua escolha. Quando ele usa essa habilidade, os ataques não são combatidos. Em vez disso, eles são empurrados para outra direção. E essa habilidade faz com que os ataques sólidos como espadas se afastem do próprio Nianzou. Galera, o Nianzou também pode usar o The Wind para cortar os oponentes ao meio, movendo o dedo em direção a eles, que dobra parte do seu corpo para outra direção e assim separando eles. Parte 3.8 Driscoll Burst, os gêmeos, a Berenice e o Jerome. O Driscoll Burst possui a letra O, The Overkill ou o Massacre. E com esse poder, o Driscoll possui a capacidade de aumentar muito o seu próprio poder simplesmente matando alguém. A Berenice Gabrielle possui a letra Q, The Question ou a questão. E esse poder, de acordo com a Berenice, pode forçar seus oponentes a questionar tudo sobre si mesmo e suas habilidades. E aparentemente, se eles responderem a ela, algo aconteceria. Mas não ficamos sabendo porque o Zeraki só corta a garganta dela por falar demais. O Jerome possui a letra R, The Roar ou o rugido. E com esse poder, depois de aumentar de tamanho e mudar para uma forma semelhante a um gorila, Jerome pode aumentar drasticamente a força dos seus rugidos e assim consegue produzir uma forte onda de choque baseada em som com a qual ele pode atacar os oponentes. Os gêmeos possuem a letra Y, The Yourself ou o você mesmo, e cada um manifesta esse poder de uma forma, tá? O Lloyd Royd é o que é morto pelo Zaraki e pode se transformar e ficar idêntico a outras pessoas. E ele também consegue replicar o poder espiritual e as habilidades delas. O Royd Lloyd é o que toma o lugar do Rei Quincy e batalha contra o Yamamoto, e ele pode copiar não apenas a aparência, mas também as memórias e personalidade. E bom galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações para esse vídeo sobre os Sternritters e quem são eles. Agora me conta aí, qual Sternritter você mais gosta e qual script você gostaria de ter? E se você tá procurando mangás de Bleach para comprar e não tá encontrando ou até achou, mas só encontra por um preço alto, na descrição aqui do vídeo irei deixar o link da Amazon que irá te levar diretamente para a página de mangás de Bleach. E lá você encontrará várias promoções. E se você comprar por ele, saiba que irá estar me ajudando a continuar a trazer mais conteúdos como esse toda semana, porque irei ganhar uma comissão sem custo adicional algum para você, certo? Então clica no link da Amazon que tá na descrição agora mesmo e aproveita as promoções. E bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!